Olá pessoal, o papo numismático de hoje é meio aleatório assim, e a gente vai falar um pouquinho da Colecione.com, né? A Colecione.com é uma empresa que já está no ramo de numismática profissionalmente há mais de 25 anos, né? A gente começou profissionalmente quando eu tinha aproximadamente 20 anos. E eu já colecionava moedas há mais ou menos uns 10 anos. Então eu comecei a colecionar moedas e cédulas com 10 anos. Meu pai colecionava relógios de bolso, relógios de parede, e ele tinha uma quantidade muito grande de moedas e cédulas antigas, então eu comecei a juntar, né, com 10 anos. E com 20 anos eu já estava com uma coleção boa, e vi que tomou uma proporção muito grande, porque eu comecei a estudar e comecei a fazer pequenos negócios, e o negócio começou a dar certo e a gente montou a Colecione.com. Então a gente foi absorvendo conhecimento no longo desses 35 anos aí, né, que a gente trabalha com moedas, e a gente decidiu compartilhar um pouco desse acervo que a gente tem. Então a Colecione.com ela está planejando, né, está se estruturando internamente na loja aqui de Brasília para a gente criar um mini museu permanente de numismática, onde a gente vai colocar peças do período antes de Cristo, né, as moedas clássicas ali do início das civilizações, né, que começaram a utilizar moedas da Lídia, moedas gregas, né? Moedas romanas, moedas medievais, moedas modernas, até chegar às moedas contemporâneas. Então, esse é um projeto que a gente está desenvolvendo. Para a gente, é a nossa contribuição para o colecionismo, né? A gente vai elaborar temáticas, a gente vai colocar a história da moeda, a gente vai ilustrar com moedas autênticas, né? Cada período histórico vai falar sobre os imperadores, sobre os governantes, sobre os reis, sobre as moedas que comemoram alguma coisa. Então vai ser um acervo permanente que a gente vai estar sempre fazendo manutenção. O projeto é 2023, né? A gente vai ter que mandar fazer móveis, algumas coisas nesse sentido, então demanda um pouco de tempo. A gente está fazendo a mudança de um depósito para a loja, então nesse primeiro momento é complicado. Então eu creio que até o final de 2023 saia esse museu, né? Que vai ser uma coisa muito interessante, né? Com a história, inclusive para poder incentivar e mostrar as outras pessoas, né, ou as pessoas que já colecionam, que existem outros tipos de moeda, né, que a gente tem que abrir o nosso olhar, tem que abrir o nosso universo para a numismática, porque a numismática ela nada mais é do que o registro da história em discos metálicos, né? A moeda em si é o objeto da numismática. E esses discos metálicos impressos, que são as moedas, eles contam a história da civilização, da evolução humana, né? Desde quando começou a se registrar isso nos discos metálicos. Isso se deu no século VII, antes de Cristo, na Lídia. Então, nada mais gratificante para uma pessoa como eu poder contribuir para que as pessoas tenham um aumento cultural, intelectual em relação àquilo que eu gosto de fazer, que é a numismática. A gente não pode se resumir apenas em pegar uma moeda e colocar dentro do álbum. A gente tem que fazer com que aquela moeda nos faça crescer culturalmente, né? E isso a gente só consegue tendo acesso a bons acervos, a boa leitura, né? Eu abri agora no Instagram um canal chamado Museu Numismático, tá? Digita lá Museu Numismático Colecione e já tem uma moedinha que eu coloquei lá, uma moeda bem legal, não vou dizer qual é, quem quiser ver, vai lá, se inscreve no nosso Instagram. E eu vou fazer sempre postagens
atrelando uma moedinha com um acontecimento, né? Então, assim, vai estar lá a moeda, mas vai ter um texto para quem quiser aumentar a sua parte intelectual, sua parte cultural, porque isso faz parte da numismática. A numismática ela é uma ciência que ela faz com que as pessoas cresçam intelectualmente e culturalmente. Logicamente, aquelas pessoas que queiram, né? Porque a gente tem que estar sempre estudando, sempre lendo, porque a moeda nada mais é do que um registro histórico de alguma coisa, ou de um período ligado à economia, ou um período ligado a algum tipo de comemoração histórica, o registro de algum acontecimento, registro de quem estava no poder. Então, a moeda, ela conta uma história. Cada moeda é um pequeno livrinho da história da humanidade. E quando a gente começa a ler, a aprender a ler as moedas, né? Aprender a identificar as moedas, a gente começa a ter uma visão diferenciada do colecionismo e da numismática. Porque a gente não pode deixar nossa numismática ser tão pobre, né? Tão limitada a meia dúzia de peças. A gente tem que ter uma visão ampla da numismática, né? E aí eu pergunto, é interessante que cada pessoa, né, na sua coleção tenha pelo menos um exemplar de uma moeda grega, de uma moeda romana, de uma moeda medieval, de uma moeda atribuída aos piratas, de uma moeda do período moderno, até chegar nas contemporâneas. Pode ser uma de cada, mas pelo menos para você ver a evolução da cunhagem, como é que elas eram cunhadas, de um determinado período elas eram cunhadas através de martelada, depois foi desenvolvendo a forma de cunhagem, os processos, depois entrou os maquinários na Revolução Industrial. Então, assim, existe toda uma evolução daquele disquinho de metal, do primeiro disquinho de metal que foi cunhado na Lídia, até a moeda que a gente conhece hoje. Então, assim, a gente precisa... É interessante, não é obrigatório, mas assim, é recomendado que você consiga colocar no seu acervo um histórico disso. Inclusive fica interessante para você mostrar a sua coleção para outras pessoas, né? Porque o intuito de colecionar é, como eu falei, agregar algo, é você agregar algo, não dentro do seu álbum, mas dentro da sua mente. Então, se eu posso crescer, se eu posso aumentar o meu intelectual, se eu posso aumentar a minha cultura através do que eu gosto, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Isso são oportunidades. E as oportunidades, elas estão aí. Então, você tem vários canais hoje que tem bom conteúdo numismático, né? Então, você se inscreve nesses canais que tem bom conteúdo e você vai crescer, né? Logicamente que tem canais sensacionalistas, que a pessoa quer view, hoje as pessoas são vazias, né? Então você vê, tem pessoas aí, desses YouTubes aí, que tem 30 milhões de seguidores e no final das contas não passa nenhum conteúdo que faça você realmente se diferenciar como ser humano, que aumente a sua sensibilidade com o próximo, né? Cada vez cria mais inimizades, né? Então, assim, aqui a gente está para agregar, aqui a gente está para contribuir para que você seja realmente uma pessoa melhor, que em todos os sentidos, uma pessoa mais focada, uma pessoa com metas, uma pessoa com intuito de crescer culturalmente, que queira agregar aí no seu know-how o realmente conhecimento, né? Então isso a gente vai tentar fazer através desses canais, que seria o museu virtual, né? E através do museu físico que a gente vai criar. Então, assim, espero que vocês sigam lá a nossa página do Museu Virtual, Colecione, e que vocês já vejam lá a primeira moedinha que eu separei para vocês, que eu acho uma moedinha interessante, e conto uma historinha bem interessante nessa essa moeda. E a gente vai fazer nessa linha, a gente vai colocar coisas bem interessantes para que vocês conheçam a evolução
das moedas, né? O que as moedas passaram, o que as moedas registram até chegar nos dias de hoje, essa moeda que a gente tem aqui, essa facilidade de cunhar milhões e milhares de moedas de tipos, porque antes você não tinha essa facilidade, né? Antes você tinha que ter o metal apropriado, geralmente era prata, ouro e cobre, bronze, então valia mais ou menos o valor do metal. Aí com a evolução foi se atribuindo valores de referência, né? Então, por exemplo, chegou um dado momento que eu falo que aquele pedaço de papel vale tanto, né? Então, é mais a credibilidade do que aquilo vale do que o que aquilo vale realmente. Tem um pedaço de papel e hoje as pessoas atribuem lá R$100. Antigamente não. Antigamente você tinha uma moeda de ouro, ela valia exatamente o peso dela em ouro, né? Então, a gente precisa entender essa evolução, a gente precisa ter na cabeça que a gente entra na numismática com as moedas mais fáceis da gente ter, né? As moedas, geralmente as moedas correntes, as moedas dos períodos inflacionários de qualquer país, né? Trocos de viagem. Aí chega um dado momento que você começa a fazer escolhas e fala assim, não, agora eu quero uma moeda assim, eu quero uma moeda assada, Você começa a ter um objetivo diferente, a ter uma visão diferente, um foco diferente. Quando você começa a aprender algo, que você começa a ter conhecimento, você começa a olhar as coisas de uma forma diferente, porque você vê e enxerga possibilidades que você não via quando você estava com sua visão só focada numa direção. Então a gente tem que ter a visão de um todo, né? Então, pessoal, é isso. Fica o convite aí para vocês conhecer lá a nossa página, Museu Virtual Colecione. Pode digitar aí no Instagram e já tem uma moedinha lá, já tem um conteúdozinho. Se inscreve lá no nosso canal, acompanhe, porque vai fazer toda a diferença no conhecimento de vocês, tá? A gente está fazendo está fazendo e vai fazer algumas parcerias com algumas pessoas que costumam publicar algumas coisas. Essas pessoas também vão disponibilizar textos pequenos explicando algumas coisas, então é bem interessante. É um canal que vai ser para aumentar o seu conhecimento. Então, quem está disposto a ter mais conhecimento e a aumentar o seu conhecimento, pode se inscrever sem medo, que com certeza vocês vão tirar coisas boas, tanto do canal que Colecione Saber, quanto do nosso canal novo agora, que é no Instagram, que é o Museu Colecione. E lá a gente também tem a página no Instagram da Colecione.com, lojacolecione.com, com 2 L's, né? Então lá também a gente coloca muita coisa interessante. A gente tem mais de 1.700 postagens, são moedas que, assim, muita gente não teria acesso se não fosse em museus. A gente disponibiliza isso para vocês verem, para vocês adquirirem. Então, assim, são coisas que são oportunidades para quem quer conhecer. Nem sempre você precisa comprar, mas basta você ver, você saber que existe, você ler um pouquinho sobre o assunto, porque isso agrega a você e não a mim. Então, sim, hoje eu já tenho o meu conhecimento suficiente, que eu não preciso fazer mais nada. Eu não sou, assim, o conhecedor de tudo, mas eu tenho noção de tudo, né? Porque são 25 anos, então a gente sempre tem uma noçãozinha, mas eu sempre estou estudando, estou lendo, estou tentando buscar alguma coisa. E quando eu tenho a oportunidade de ver alguém que sabe mais do que eu, né, que tem mais conhecimento do que eu, fazer alguma coisa, eu realmente corro atrás, sigo essa pessoa, porque eu tô aumentando o meu conhecimento. E quando eu faço isso, eu não estou fazendo favor para o cara do canal ou para o cara do Instagram, não. Eu estou fazendo um favor para mim mesmo, porque eu estou crescendo como pessoa, eu estou crescendo o meu intelecto, eu estou crescendo a minha parte cultural. Então, não veja você se inscrever no canal, você dar um joinha, dar um likezinho na pessoa, como se fosse um favor que você está fazendo para a pessoa, porque isso é uma troca, né? Quem ganha mais é quem está assistindo do que quem está fazendo, tá, pessoal? Então fica aí aqui o nosso videozinho de hoje e convido a todos aqueles que queiram crescer intelectualmente, culturalmente, que queiram acrescentar conhecimento na sua vida, né? Segue aí o nosso canal,
que na medida do possível a gente vai estar fazendo sempre os vídeos sem usar muito termos técnicos, porque mais para as pessoas que são realmente leigas, para que elas entrem aos pouquinhos no mundo, nesse universo científico que é a numismática, tá certo? Pessoal, a gente se despede por aqui, mais um papo aí sobre numismática matinal aí, igual a gente está fazendo. Vamos ver se a gente consegue dar seguimento nisso aqui todo dia, um encontrozinho com vocês. E a gente fica por aqui. Até mais e tenham um ótimo dia. Até mais.